Exemplo 5. Seja x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 16, a equação reduzida da circunferência. Verificar as posições relativas dos seguintes pontos. Verificar as posições relativas de pontos é dizer se esses pontos são internos, externos, ou se eles pertencem à circunferência. Como você sabe isso? Ora, você sabe calculando a distância de cada ponto até o centro da circunferência. Se essa distância for igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. Se a distância for menor do que o raio, esse ponto é interno à circunferência. E se a distância for maior que o raio, então o seu ponto será externo à circunferência. Então, é bem simples, basta pegar o x e y de cada ponto e substituir nessa parte da equação. Então, substituindo para o ponto A, o ponto H, né, 2 e 3, teremos 2 menos 2 ao quadrado mais 3 mais 1 ao quadrado. 2 menos 2 dá 0, sobra 3 mais 1, que é 4 ao quadrado, é igual a 16. Então, 16 é igual a 16. O que podemos tirar, né, dessa afirmação? Ora, como a distância do ponto H para o centro da circunferência é igual ao raio, nós podemos afirmar que o ponto H pertence à circunferência. Ok? Agora o ponto I, 3 e 3. Substituindo, 3 menos 2 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado. Isso é 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 mais 16 dá 17. E 17 é maior do que 16. Conclusão. Como a distância de I até C é maior do que o raio, podemos afirmar que o ponto I é externo à circunferência. Esse ponto I está localizado na região externa à circunferência. E, finalizando agora, o ponto J, 3 e 2. Substituindo, 3 menos 2 ao quadrado mais 2 mais 1 ao quadrado. 3 menos 2 dá 1. E 2 mais 1 dá 3. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 9 é igual a 10. E 10 é menor que 16. Daí nós concluímos que, como a distância do ponto J até o ponto C é menor que o raio, podemos afirmar que o ponto J é interno à circunferência. Então, pessoal, é dessa maneira que a gente demonstra as posições relativas de um ponto, né, em relação à circunferência. Agora vamos ver uma imagem com a representação geométrica dessa situação. Observem. Aqui estão as posições relativas de cada ponto. Como a gente viu na questão, a distância do ponto H para o ponto C é igual ao raio. Isso está aqui demonstrado. Vejam que o H é um ponto que pertence à circunferência. A distância dele para o centro é igual ao raio. Né? Qualquer ponto que atenda esse requisito, ele fará parte da circunferência. O que acontece com os demais pontos? Bom, o ponto I, a gente calculou que a distância dele para o centro é maior que o raio, e realmente é um pouco maior, né? Dava 17, e a distância do centro até a extremidade da circunferência, o raio, é 16. Ó. Então, ele passa um pouquinho ó, aqui da circunferência. E o ponto J, a distância dele para o centro dava 10. Então, ele é um ponto que é interno à circunferência. Então, com esse desenho fica bem claro, né, que esse ponto pertence à circunferência, esse ponto é externo e esse outro ponto é interno à circunferência.